Graça e paz, sejam bem-vindos a mais um New Alliance Podcast. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não esquece de se inscrever, dar um like na nossa página e curtir os nossos vídeos. Eu sou a Temises, hoje eu tô aqui com a Camila, com o Vinícius. Sejam bem-vindos. Prazer é nosso. Hoje eles estão aqui conosco para a gente poder estar falando um pouco sobre a juventude. Eles são líderes dos jovens, eles estão com a gente como líderes na New Alliance Church faz 3 anos, né? Vocês falou desde que quando começou a pandemia. Exatamente. E a gente tem vivido, assim, visto os jovens ter dado como um salto, né? Ter mudado. A gente viu que vocês pegaram ali os jovens de um grupo pequeno e hoje a gente tem visto o grupo crescendo e crescendo não só em números, eu tenho visto os jovens crescendo também como pessoas, crescendo espiritualmente, se aprofundando mais em Deus. O mais importante, se interessando mais por Deus, né? É verdade. Que isso que é o importante. E é uma das coisas, assim, que a gente quis trazer vocês aqui hoje para a gente poder tá falando sobre isso. Porque uma coisa que a gente escuta muito é que essa geração tá perdida, né? E essa é uma das maiores mentiras que existe. E uma das coisas que a gente mais escuta, e não é o que a gente tem visto. A gente tem visto jovens sedentos por Deus, buscando conhecer a Deus, renunciando, né? Porque isso é uma coisa, assim, que é difícil um pouco para jovens, né? E, assim, quando a gente fala de jovens, aqui a gente tá falando de jovens mais adultos, né? Sim. Porque teve aí uma transição, né? De adolescentes para jovens, mas isso eu quero que vocês estejam falando um pouco com a gente. Quando veio, né, esse ministério para vocês, quando foi colocado na mão de vocês, como que foi a recepção? Como que vocês receberam isso? Como que foi pegar isso e falar, não, eu vou meter a mão na massa aqui agora? Eu lembro bem que foi bem assim no final do Covid ali, assim que já estava podendo se reunir de novo, o pastor nos chamou e nos ofereceu, né, para estar ajudando os jovens e tudo mais. E foi no momento difícil. Ali no começo foi difícil, porque estava todo mundo espalhado. A juventude, por causa do Covid também, já tinha que meio que se desfeito um pouco. A turma antiga que existia. Então, os jovens antigos que já participavam dos jovens antes do Covid, já ficaram mais velhos, alguns casaram, alguns mudaram de cidade. E quando chegou ali no final do Covid, praticamente assim, era começar do zero. Era assim, era uma obra assim, começando quase que ali sem nada. Não tinha praticamente ninguém. E ali nós começamos a orar, a pedir direção do Senhor, para como mover, para como fazer as coisas. E eu lembro que ali no começo, ali, a primeira coisa assim, que o Senhor falou muito forte conosco foi comunhão. Uau. Foi essa palavra, foi a primeira palavra que o Senhor falou com nós, foi comunhão com os jovens. E a partir dali que a gente começou a trabalhar e a desenvolver mais. Que foi algo que se perdeu também nessa questão de pandemia, né? Nessa situação, naquele momento ali que estava todo mundo passando por aquilo, não só dentro de casa, né? As pessoas, né, tiveram que desenvolver de novo aquele conviver, né? Sim. Mas, assim, muitas pessoas ficaram em casa, a igreja não podia abrir, né? Não podia ter eventos. Então, assim, foi disperso muitos jovens. E, às vezes, a gente sabe que jovem gosta de, né, tá envolvido, tem que sempre ter uma agenda cheia. Eles amam tem que ter alguma coisa acontecendo. Então, eu creio que isso deve ter sido um desafio muito grande, né? Em questão também da adolescentes. Então, ali, saiu de um grupo que era adolescentes e depois veio para só os jovens adultos, né? Sim. Essa aí foi algo que nós tivemos que decidir como fazer. Essa aí foi uma parte também, porque antes era tudo junto. Então, então vamos começar a trabalhar separado das idades. Aí, no caso, a gente trabalha com os 18 acima. Sim. E foi bom que nós fizemos isso, porque eles já estão na mesmo amadurecimento, estão passando pelas mesmas coisas. Então foi muito importante eles estar andando junto com eles mesmos, sabe assim, com pessoas que pensam como eles, igual eles. Muitos deles já têm que trabalhar, já têm que pagar suas próprias contas. Sim. Alguns deles já têm alguma liberdade financeira, então seria muito complicado estar andando com adolescente ainda. Porque até os assuntos deles são diferentes. Eles já não estão pensando mais em
em qualquer brincadeira ou falar qualquer assunto. Eles já estão pensando... Videogame, jogar videogame no final da tarde. A conversa deles já é mais assim, eu quero ter uma profissão, eu quero casar, eu quero ter família. E você pôr uma pessoa que está pensando nisso junto com um adolescente de 14 anos, para eles era uma tortura, entendeu? Assim, então foi importante separar isso, né, amor? Exatamente. E foi aí onde Deus falou para nós sobre o fellowship. Fellowship, em palavras português, né, é comunhão. Então, literalmente, é isso que a gente faz, é comunhão. E o Senhor nos levou a fazer na nossa casa. Então, o direcionamento é na sua casa, porque ali nós sabemos onde é o ambiente. Sim. E também nós queríamos criar um ambiente de conforto, um ambiente de trust. Confiança. Onde eles poderiam só vir e falar assim, ok, a casa dos meus líderes. Eu me sinto em casa. Então, assim, eles chegam lá, eles sentam, eles brincam, eles se sentem em casa. E era isso que a gente queria criar, esse tipo de ambiente. E não só esse ambiente de conforto e de have fun, de alegria. De se divertir, Mas sim um ambiente de glória. Uau. Que é onde a gente tem muitos encontros com o Senhor. Então, temos o momento da palavra, o momento de adoração e momento de comunhão. Então, isso é muito importante no nosso ministério. E principalmente no começo do ministério, isso foi algo que foi muito chave para eles poderem ter essa união um com o outro. Isso foi construindo assim naturalmente. Porque então começou quando vocês então receberam, né, o ministério, receberam, né, esse trabalho para vocês fazer. Então vocês não começaram direto, então vamos fazer cultos. Vocês tentaram primeiro então agrupar eles ali em casa nesse ambiente de comunhão. Foi as duas coisas juntos, mas como o culto geralmente aqui conosco é uma vez por mês, ficava muito tempo sem se encontrar. Entendeu? Então, para criar essa raiz, criar essa comunhão entre eles, era importante ter algo entre os cultos, porque senão ficava muito distante. Sim, ia se ver uma vez no mês, por exemplo. Praticamente isso é isso, se vê uma vez por mês aqui na igreja, durante o culto, por 2 horas, aí ali saímos para comer e fazer alguma coisa. Não é o suficiente para criar raiz, para eles se conhecerem. Porque é muito importante eles se conhecerem não só aqui na igreja, mas se conhecer lá fora também. Sim. Ter uma vida de amizade. Então, aí foi onde que entrou o fellowship. Assim, o fellowship já existiu algumas nas lideranças anterior. Não é algo que nós criamos do nada, que veio assim. O nome, foi até você que sugeriu um nome pro pastor, né? Eu lembro que foi você que sugeriu o nome do pastor, o pastor gostou do nome, mas mesmo na liderança anterior já fazia. Só que o formato de fazer só na nossa casa, de saber que ali o fellowship é sempre ali e se tornou algo muito evangelístico, na verdade. Sabe, o fellowship de ter um ponto de encontro ali, deles saberem que é ali em casa. Então vem muitos visitantes, vem muitos jovens que às vezes que quando fala a palavra igreja, eles têm um receio. Sim. Mas quando fala que é lá em casa, eles vão, fica à vontade. E aí é onde que a gente foi entendendo como Deus queria agir, como Deus queria fazer o fellowship. Sim. Nós não começa como um culto normal, nós começa geralmente nós come primeiro. Uau. Sabe assim, é meio que de trás para frente. Contrário, né? É o contrário, sabe assim, para eles chegarem, para eles se sentir à vontade. Sentir à vontade, baixar a guarda, entendeu? Assim, para conhecer a gente primeiro, ver que, estamos aqui com os líderes de jovem, mas eles são normais, são pessoas normais, sabe? Assim, a gente ri com eles, brinca com eles, vai se conhecendo mais. Aí depois nós começamos com louvor, depois nós trazemos uma palavra, entendeu? Então, assim, o fellowship foi tendo essa construção, foi esse direcionamento de Deus que foi dando para nós. Só que, nós fomos entendendo, na verdade, que começamos a fazer do fellowship um culto. Literalmente um culto, entendeu? Só que, vamos supor, o culto na igreja, a gente chega, louva, tem a palavra e sai para comer. Sim. Lá é o contrário. A gente come, louva e tem a palavra. Por último. Só que, e é muito bom que, às vezes, a gente começa o fellowship às 7 horas da noite, às vezes eles ficam até lá em casa até meia-noite, 1 hora da manhã louvando.
Nossa, e eu acho assim muito interessante essa questão do vou abrir a minha casa para eu poder receber as pessoas, né? Igual você falou aqui, é uma porta evangelística, porque a gente Muito. sabe que a gente está num ambiente de várias culturas conectadas. Sim. Então, nós somos uma igreja brasileira na América. Não, então vale até falar, né? Igual você, Camila, veio aqui para América bem pequenininha, né? Tem até um pouco de dificuldade com o português. Muita gente. Eu até esqueci de falar isso. Paciência. Vocês não reparem nas palavras. Mas assim, então ali vocês recebem não só jovens brasileiros, como também, né, jovens de americanos, toda nacionalidade. de muitas nacionalidades. Sim. E esse é um ponto assim que eu gosto de falar, que se aquilo foi colocado ali, né, na sua mão, você está fazendo aquilo, a porta tem que estar aberta e você tem que estar preparado, né, para receber várias pessoas. Então, uma porta evangelística, às vezes tem pessoas que vão estar ali com vocês, mas, igual você falou, vai ter uma certa resistência com a igreja, né? A instituição em si. Principalmente nessa idade. Verdade, mas ali dentro ele vai estar mais envolvido, ele vai estar se sentindo mais à vontade. O que não vai também limitar o agir de Deus. Sim. Porque ali você abriu a porta, ele veio, né? O jovem veio, né? Aceitou Jesus, ele conheceu Jesus, teve um pouco daquela experiência da comunhão. Mas ele saiu com a palavra. Exato. Ele saiu com uma sementinha plantada ali no coração deles. Vão querer o profundo, mas assim, na grande maioria, aquela sementinha que foi plantada ali, ela vai começar a crescer e aí eles vão sentir o interesse. Não, eu preciso ir para a igreja, eu quero conhecer mais. Então, esse eu creio que é um dos alvos, né? E eu gostaria que vocês falassem um pouco assim, qual é o alvo, qual que é o objetivo. Não ser só encher a igreja de jovens ou só trazer o jovem para aquele começo, para aquela porta de entrada, mas e o depois? Sim. Né? Sempre foi, o nosso alvo sempre foi fazer discípulo. Esse é o grande mandamento do Senhor. Ir de pregar pelas nações e fazer discípulo. E eu lembro de fazer uma reunião um dia com o pastor, assim, bem ali no começo, e eu falar assim claramente para ele, assim, eu me nego a virar um promotor de eventos para jovens. Nós precisamos de fazer discípulo. Nós temos que implementar, assim, eles gostarem de oração, de estar na presença do Senhor, de querer ter anseio de ler a palavra, de querer ter anseio de passar esse tempo na presença do Senhor. Então, nosso alvo sempre foi isso. E fazer discípulo é apresentar Jesus Cristo para eles. Sim. Sabe assim, transformar o coração deles como o coração de Cristo. E isso aí a gente foi trabalhando, né? De pedrinha por pedrinha. Sabe assim, ali no começo, como o Senhor deu os direcionamentos. A primeira pedrinha que era necessária era da comunhão. Uau. Então, essa foi a primeira pedrinha lançada, sabe? Assim, foi em cima... O Ministério de Jovens hoje trabalha muito em cima dessa palavra, de comunhão ainda. Sabe assim, é um alicerce pro ministério. Porque senão eles ficam como ovelhas perdidas. Sim. Principalmente aqui nessa nação. E a característica dos jovens que vêm para cá. Alguns têm pais, outros não têm pais. A igreja ou o ministério de jovem acaba sendo a família deles. Sim. Então é muito importante fazer essa união. Nossa, e é muito bom assim, falar nisso nesse contexto também. Porque os jovens adultos, né, igual ele falou, muitos aqui estão sozinhos. Eles ou estão aqui sem os pais, ou alguns já saíram da casa dos pais, né? Então, assim, eu creio que vocês também fazem esse papel na vida deles, de aconselhar, de direcionar, né? De estar ali para ouvir quando um quer falar alguma coisa, outra. Então, assim, isso é bastante importante que eles olhem para vocês também com essa confiança, né? Sabendo que, nossa, eu tô num ambiente não de julgamento, mas de pessoas que estão dispostos, né, a me dar a mão e me ajudar na minha dificuldade. Sim. E isso eu creio, assim, que é algo que faz muita diferença. Eu lembro que eu aceitei Jesus jovem. Vamos dizer assim, que eu era um jovem adulta, né? 17 anos, jovem adulta. Sim. Mas, no começo, eu era de uma igreja, assim, grande. Então, assim, não tinha esse achego, essa intimidade que você tá falando. De ter, assim, eu ter essa conexão com os meus líderes para poder me ajudar a dar os primeiros passos. Porque
você é como um bebê, né? Você aceita Jesus, é uma nova vida que você está começando. Então, você tem que ser ensinado de novo. Pega na mão, vou dar esse passo. Que eu preciso comer para crescer, né? Sim. Então, eu lembro que, como eu não tive isso, demorou muitos anos a eu realmente me firmar em Deus. E eu lembro que foi, assim, coisa de 5, 6 anos. É bastante tempo. Mas quando eu me encontrei nesse lugar, nossa, eu tenho líderes, pessoas que podem me ensinar, me conduzir, me aconselhar, fez toda a diferença. Porque aí eu já não estava mais como uma ovelha perdida. Sim. Eu tinha um caminho a seguir. É claro que nesse caminho, né, vai acontecer bastante coisa, mas se você tem alguém para estar te direcionando, te guiando, com esse interesse de que você cresça espiritualmente, né? Que eu creio que vocês olham para os jovens hoje, né? E pensam, nossa, ele veio hoje, ele veio em um culto, ele veio em 2. Sim. Mas eu creio que vocês olham assim com fé. Nossa, não. A gente vê ele como um pregador, como um adorador, né? Como um evangelista. Exatamente. Então, fala um pouco sobre isso, sobre a questão do alvo, né? Do objetivo, o que vocês esperam desses jovens que estão sendo cuidados por vocês hoje? Eu queria só complementar o que você falou sobre o seu testemunho. Eu também tenho o mesmo. Eu cresci na igreja evangélica e quando eu fui para o Ministério de Jovens, infelizmente eu também não tive esses aconselhamentos, essas coisas assim. Então eu demorei mais a amadurecer. E eu casei muito nova, com 20 anos, e foi só após vir a nossa igreja que eu comecei a ter esse amadurecimento e saber quem realmente Jesus era na minha vida. E aí foi onde eu digo que eu converti de verdade. Porque você pode ser crente sua vida inteira e nunca ser convertido, né? Então, então há uma diferença. Então, quando o ministério veio para nós, algo que veio muito forte no meu coração era amar como Jesus ama. Uau. Então, isso é muito importante. Sim. E eu sempre tive muito amor no meu coração. Mas realmente o olhar para uma pessoa e a pessoa, sinceramente, tá te abrindo o coração, falando sobre, tipo assim, os pecados que ela cometeu. E você olhar para aquela pessoa com amor e compaixão, isso é outro nível. Sim. Então, além de Deus estar trabalhando nos jovens, Deus também trabalhou em mim. Tipo assim, de realmente olhar para eles e falar assim, uau. Eu não te julgo, eu só quero te ajudar, eu só quero te erguer. Então, vamos caminhar junto pra gente ir pro mesmo lugar, pro reino. Pro céu, né? Porque, assim, né, da mesma maneira, né, que você tá em construção, eu também tô. Exatamente. Né? E vamos andar uma extra milha. E esse amar como Jesus Cristo é super importante para quem é líder. Exato. Principalmente para quem é líder de jovens. Sim. Porque se a gente não amar como Jesus Cristo nos ama, você pode acabar matando a juventude ou os jovens. Porque senão você vai querer fazer do ministério a sua própria vontade. Sim. As suas próprias leis. Fazer uma carreira sua dentro da igreja. Ali, e a gente tem que olhar para eles assim com o coração de Jesus Cristo mesmo, de saber como Jesus Cristo vê eles. Igual você mencionou aqui. Olhar para eles e já ajudar a direcionar eles. Aí, você tem dom de pastor, vamos trabalhar aqui. Você tem dom de mestre, vamos trabalhar aqui. Sim. Você gosta da área de música, vamos trabalhar essa parte, vamos pro louvor. Sabe? Você que é evangelista, vamos trabalhar essa parte de evangelista, ensinar eles, direcionar eles. Só que se a gente não fizer isso com o amor de Cristo mesmo, a gente não deixa eles andar com as próprias pernas. A gente vai querer ficar prendendo eles e não deixar eles fazer. E a gente controlando eles. E alguns chegam e falam, nossa, eu já passei por igreja que não deixava eu fazer nada. Então eu fico com medo. Sabe assim, eu fico receoso de querer fazer alguma coisa. Sim. Só que aqui com nós, não. Nós queremos que você faça isso. Então, o nosso alvo é que eles caminham com as próprias pernas. Sim. Tem a liberdade no espírito. Tem a liberdade no espírito e amadureça para que eles andam com as próprias pernas. Não ficar dependendo de nós para tudo. Sim. Sabe assim, fazer discípulo é isso. O nosso alvo é esse. Assim, que eles amadureçam tanto que eles comecem a andar com as próprias pernas. Sim. Sabe? Uau. Isso é muito importante. Exatamente. Isso é algo que queima muito no nosso coração, assim. Exato. Deus não ficar precisando de ligar para nós para qualquer coisa. Sim. Entendeu? Que eles consigam fazer, né, decisões lembrando, nossa, eu já
ouvi um conselho sobre isso, né? Eu já sei de algo. Não, e eu gostei disso que você falou, que é questão do você falar, né? Você encorajar, às vezes tem até que empurrar, né? Pra frente. Sim, alguns vocês têm que empurrar, alguns você tem que empurrar mais, alguns vocês têm que frear mais, porque se empolga muito. Eu penso que tem mais do que frear do que empurrar, né? Não? Depende, cada um tem uma característica, entendeu? Assim, é bem pessoal. Porque a gente tá assim, né? Vendo jovens que tem alguns que têm a experiência de ter crescido na igreja, mas teve outros que, nossa, eu conheci agora Jesus. Tem uns que então, vem como uma carta branca, literalmente. E às vezes uma branca, ou às vezes uma carta suja, manchada de pecado, coisa que, nossa, eu fui ensinada assim. Ah, isso pra mim é normal. É ok eu ter sexo antes do casamento, é ok eu beber, eu usar droga. Então tem muitos que vêm com essa bagagem. Então, vocês também pegam isso e falam, não, eu tenho que agora ensinar eles de novo, né? Redirecionar para que eles deem cada passo movidos pelo Espírito Santo, não pelos desejos da carne. Sim. Né? Nossa, tantas pregação e tantos aconselhamento e tantos sentar assim na mesa como nós estamos aqui agora de falar sobre isso. Uau. Principalmente esses que vieram já com passado que não é uma carta branca mais. Sim. Então aí tem que desconstruir para construir algo que na verdade, é uma característica da nossa igreja, como assim, né? Que o pastor sempre fala, assim, a gente tem que desconstruir para construir. Então tem que tirar, às vezes, e o mais difícil é quando eles vêm com alguma idolatria. Uau, verdade. Quando vem com alguma idolatria e abrir os olhos que aquilo que eles estão vivendo e que eles acreditam que eles não são capazes de se livrar, que na verdade eles criaram um ídolo na cabeça e tem que desconstruir isso na cabeça deles. E aí é só com o tempo, com a palavra, e mostrando com exemplos, sabe assim, é algo que, igual nós comentou, é algo que eles olham muito pra gente como exemplo. Sim. Literalmente, assim, eles olham pra nós assim como exemplo e a nossa vida tem que estar em santidade, em retidão, assim, muito mesmo, porque nós acabamos sendo aquele assim, o alvo deles também. Sim. Do mesmo jeito que nós queremos que eles tenham um alvo, nós acabamos, a palavra se volta para nós. Também. Se volta para nós nós acabamos sendo o alvo deles também. Espelho. Um espelho, literalmente. Nossa, e eu gosto disso, de quando a gente fala em questão de liberar palavras de bênção sobre a vida desses jovens. Igual eu mencionei aqui no começo, a gente escuta muito isso. Essa geração está perdida, né? Não, e a gente tá até usando, né, a camiseta. Vocês são a luz. Vocês são a luz do mundo, que é algo que eu sei que vocês falam muito para os jovens, martela na cabeça deles, para que eles se lembrem disso. Isso é algo assim que é muito importante, que a gente comece a olhar para esses jovens, né, virar para essa geração e não repetir o que o mundo está repetindo para eles. Você não é uma geração perdida, você é que vai trazer luz ao mundo, você é que vai trazer, né, cura para aquele que está enfermo, libertação para aqueles que estão presos. Vocês têm a palavra viva dentro de vocês, que pode trazer vida para onde existe morte. Porque eles precisam sim ter isso na mente deles para que eles acreditem que eles são essas pessoas capazes de trazer a resposta que o mundo procura. Porque, e eles são a resposta. Sim. Essa geração é a resposta para a próxima geração. Sim, eu creio nisso profundamente. Igual quando a gente escuta a geração que veio antes da gente falando, no meu tempo não era assim, no meu tempo eu não fazia isso, no meu tempo era melhor. Só que a gente sabe que tudo é fruto. Então, algo sim foi feito errado que deu esse fruto de almas, de jovens que hoje não querem saber de Deus, ou que tão idólatras, ou tão frio. Então, a gente tem que agora pensar nisso e deixar outro fruto. Eu não posso querer que o meu resultado, né, que a geração que vem após mim, o meu legado, venha ser o mesmo do que veio do passado. Então, eu tenho que desaprender, né, certas coisas, eu tenho que aprender de novo. E eu sei que com jovens, às vezes, né, eles são muito do que o mundo tá vivendo, da moda do momento, né, do que tá todo mundo repetindo. Então, isso eu sei que às vezes é um desafio para eles. Seguir tendências, coisas, algo assim. Então, é um desafio para eles também. Nossa, eu tenho que renunciar o que tá fazendo todo mundo ser legal, então eu tenho que ser essa pessoa
quadrada, né? Como se diz. O que eu tenho que renunciar? Mas o que eles recebem em troca é outra coisa, né? É um coração cheio do Espírito Santo que tem mudado e transformado a vida deles. Exatamente. Sim. Você comentou falando que essa geração, a gente às vezes acha que ela é perdida, que eles não querem nada com Deus, que é uma mentira que o inimigo tenta colocar na nossa cabeça. Sim. Na verdade, o que essa geração procura e eles querem é um relacionamento sincero e verdadeiro com Deus. Sim. Eles estão cansados, na verdade, do falso evangelho. Verdade. É o falso evangelho que está afastando essa geração. Sim. E qualquer geração, se a gente for parar para pensar, o falso evangelho que afasta as pessoas de Cristo. Sim. O verdadeiro evangelho só aproxima as pessoas de Cristo. Então, o nosso papel, o nosso alvo acaba sendo ser essa representação do evangelho verdadeiro. Amém. E sabe assim, uma coisa que a gente não negocia é a santidade, viver em santidade. Então, se eles estão vivendo em pecado, vai falar, pecado ainda leva para o inferno. Sim. Pecado em 2024 ainda leva para o inferno. É o mesmo pecado lá do Velho Testamento. É o mesmo pecado. Não vem com essa, mas nessa geração os namorados podem dormir junto. Sim. Não. Segundo a palavra de Deus, não. É pecado, continua sendo pecado. Essa geração usa vape, essa geração manda nudes. Não, é pecado. E vai levar para o inferno. Sim. Vai te afastar da presença de Deus. Sim. Então, não negociar isso. E não ter vergonha de falar. E ser sincero com eles. E, às vezes, talvez eles vão achar que a palavra vai chegar meio que dura para eles. Mas depois eles vão parar e analisar e falar, é verdade. Sim. E é isso que eles querem. Né? Eu não me sinto bem fazendo aquilo. Sim. Eles sim, igual você falou, uma vez que você fala, às vezes na hora meio que tem uma resistência, mas depois leva eles a pensar. Confronto, né? Um confronto, e eles no fundo vê que aquilo, eles não se sentem bem fazendo aquilo não traz aquele preenchimento que eles estão buscando. E muitos líderes têm se negado, se privado de falar isso, chamar o pecado pelo nome, para quê? Para poder encher a igreja, para poder ter números. Alargando a porta. Sim. Exato, só que do que adianta você encher uma igreja de jovens que estão vivendo, pecando, vivendo em pecado, se você vai estar guiando eles todos para o inferno. Então, cego guiando o outro. Cego guiando o outro. Então, o que você ganhou? Você não ganhou nem eles, nem você mesmo. Porque se você está sendo um líder que está instruindo mal aquelas pessoas que Deus confiou a você para guiar, então você também tem uma parcela de culpa naquilo, né? Então, assim, isso é algo que eu vejo vocês trabalhando individualmente e não na questão do multidão, do números, né? Encher a igreja. Exato. Até que, falando do começo um pouco, no começo tivemos até comentários, porque a igreja brasileira em si, eu não sei se hoje em dia está mudando. Creio que sim. Mas a igreja brasileira, pelo menos na minha época e que eu conheço, os jovens sempre é juntos. Sim. Então, o que é o jovem? É o adolescente e os jovens adultos. Sim. Então, quando eu creio que quando o pastor teve esse direcionamento de Deus para realmente dividir os grupos, não foi para ter uma divisão dentro da igreja. Nossa comunhão é a mesma e a nossa visão é a mesma. É o reino. Porque a gente tem os adolescentes, que é dos 13, da 6ª série até 17. E vocês, os jovens, que é dos 17 para cima. Sim, né? exatamente. Então, nós somos chamados jovens adultos. Sim. Então, é a mesma visão. E até que, tanto que nós fazemos muitos eventos e muitas coisas com os adolescentes. O Celebrai, por exemplo. Vigílias e tudo. E fellowships. Então, assim, nós estamos na mesma visão pro reino. Sim. Então, no começo, como isso era tudo novo para muita gente, tivemos muitos comentários como, por que não colocar junto? Sim. Porque assim vai ter um número maior. Verdade. Porque igual o Vinícius falou no começo, nós tinha uns gatinhos pingados, vamos dizer assim, né? Tinha ali uns 5, vamos dizer, eu nem sei. Uma multidão de 5. Tanto é que nós não fazíamos o culto nem lá no templo, era na salinha. Os primeiros cultos. Os primeiros cultos, acho que foi por uns 3 meses, Sim. era na salinha. Então, assim, esse foi o começo. Só que nosso alvo nunca foi números, nunca foi quantidade. Porque, na verdade, a gente não quer inchar uma igreja. Nós queremos um crescimento genuíno. Sim. E isso me leva a um exemplo, porque eu falo muito em linguagem figurativa. Sim.
Porque trabalhando com jovens e tudo, às vezes você tem uns que não entende muito, assim, aí eu tenho que explicar. Então meio que desenhar, né? Exato. Sim. Então eu gosto, e é o meu jeito de falar mais figurativo. Então, se Deus te dá 3 sementinhas, você não vai olhar para ela como 3 sementes. Você vai olhar elas como árvores frutíferas. Então, foi assim que Deus nos deu esse direcionamento. Ok, Ele nos deu 3 almas, amém. A gente vai pegar essas 3 sementinhas, a gente vai plantar elas, a gente vai regar elas, a gente vai abençoar elas, nós vamos andar com elas até que elas cresçam, criam raízes e frutifica. Uau. E floresça. E tenha frutos. Amém. E aí, no caminhar, vai ter certo tempo que nós vai ter que ainda podar. Sim. Para que haja um crescimento e um amadurecimento. Tirar aquilo que não presta. Exato. Para crescer o bom. Para crescer mais. Porque nós sempre estamos em crescimento, né? Sim. Em amadurecimento. Então, é isso. Jesus, ele pregava para multidões. Mas só 12 andava com ele. Sim. E esses 12, eu vejo eles como sementinhas. Que ele olhou para elas e falou assim: eu vou ensinar, eu vou regar até que cresça e dá frutos. E esses discípulos viraram apóstolos. Sim. E desses apóstolos, hoje estamos aqui. Sim. Então, hoje, nós como líderes dessa geração de hoje em dia, não só da nossa igreja, mas a igreja no mundo, nós temos que ter essa consciência que nós temos que fazer discípulos. Sim. Porque esses discípulos um dia vai frutificar. Sim. E esses frutos vai ser muito mais do que os nossos. Verdade. Porque o que Jesus falou em João 14? Eu vou para o Pai, mas obras maiores vocês farão através do Espírito Santo. Então, hoje, nós estamos criando os discípulos, nós estamos ajudando eles para que um dia eles possam ser apóstolos. Sim. E obras maiores eles farão. E talvez serão obras que nós nunca vai ver. Mas da sementinha que a gente regou ali no começo. Então, nós não podemos desistir daquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. Não importa se é 1, ou se é 50, ou se é 1000. Você vai ter que tratar com eles individualmente. Para que eles cresçam e floresçam. E sejam uma bênção na vida de outros. E os discípulos fazendo discípulos. Sim. Porque se a gente implantar já essa cultura de saber que eles têm que produzir discípulos, que esse é o mandamento do Senhor, automaticamente a palavra vai se movendo e vai se multiplicando naturalmente, verdadeiramente. E é isso que a gente está colhendo um pouco, é isso. Sabe, essas pequenas sementinhas lá do começo, lá de 3 anos atrás, tá começando a dar resultado agora. É isso que a gente está vivendo como igreja, como os jovens, sabe? Assim, é algo que começou lá 3 anos atrás. Não é rapidão assim que a gente vai começar a ver resultado. Então, por isso que a gente não pode desistir no caminho. Jamais. E nesse meio termo aí, a gente aprende com eles muito, sabe assim? Nossa, Deus trabalha demais no coração nosso também como liderança, sabe assim? A gente aprende muito com eles. Mas é o que nós falamos para eles assim, é como se eles tiveram acabado de ser aceso no Espírito Santo, sabe? Assim, é só o comecinho, sabe? A pregação de... Acho que foi 2 domingos atrás do pastor falando assim, eles estão com as águas ali no tornozelo ainda. E já tá vivendo essa coisa gloriosa que eles querem ficar na presença de Deus, que quer adorar a Deus, que teve até um fellowship que nós fizemos em casa. Nós falamos assim, ó, vamos fazer diferente. Nós vamos ter um momento de louvor, depois nós vamos sair para algum lugar. Só que aí nós começamos a louvar e adorar o Senhor, eles não queriam sair dali da presença de Deus, eles queriam ficar ali. Então, é isso que a gente está vivendo agora, deles amarem a presença de Deus. Mas isso foi construído ao pouquinho, sabe assim, de degrauzinho em degrauzinho, sabe assim, de falando a verdade, sabe assim, de criando essa identidade de quem eles são em Cristo, verdadeiramente, sabe assim. E isso foi muito gratificante ver isso na vida deles, sabe assim, de ver os resultados, da palavra de Deus, sabe assim, começar a frutificar ali dentro deles mesmos, sabe assim, essa sementinha que agora não é uma sementinha mais, já virou uma árvore que
está começando a dar fruto. Sim. E a gente está começando a ver já algum deles já plantar sementinha em outras vidas. Já criou raiz, né? E como se diz, essas raízes sentem o cheiro das águas, Sim. né? E desperta neles esse interesse por santidade, que eu acho assim que é algo que a gente podia falar, que eu acho que é muito importante. Sim. Porque para os jovens vivendo no tempo que a gente vive hoje, para eles, quando a gente fala de santidade, significa renunciar a muita coisa, significa abandonar muita coisa. E eles têm essa dificuldade, né? Eu creio que igual vocês aconselham, né? Muitos dos jovens, chegam muitos solteiros, perto de... para vocês, né, que querem conhecer alguém, quer casar, quer construir uma família. Mas assim, vocês têm que estar ali guiando, falando, olha, é dessa maneira, não é assim, né? Porque senão você vai perder, vai pagar um preço que às vezes você não precisaria pagar. Que vale a pena, sim, você esperar, vale a pena você se guardar em santidade, vale a pena você se espelhar pela Bíblia, não ouvir, né, o que um influenciador está dizendo ou o que o outro está dizendo, porque você não conhece eles. Eles vivem uma vida pro aqui e agora. Uma vida agora pro passageiro. Eles vivem uma vida pra terra. E o que a Bíblia nos instrui é a direcionar esses jovens, a ensinar esses jovens a viver uma vida onde eles vão gerar a eternidade. Onde eles vão ter um encontro com Deus. E como que a gente vai ter esse encontro com Deus? Só através da santidade e da renúncia, né? Renunciar ao pecado. Sim. Renunciar ao pecado. E viver em santidade... Tem algo assim que foi na minha vida, que foi eu ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. A gente fala muito sobre isso, coisa assim. Vocês precisam de ter seu encontro pessoal com Jesus Cristo, porque esse encontro pessoal muda a vida da pessoa. Amém. E quando eles têm esse encontro, é tão gostoso, é tão maravilhoso, que eles não querem perder isso. Aí é onde que a gente entra. Vocês não querem perder isso? Vocês querem viver nessa presença? Somente pela santidade. E ser santidade é viver separado do mundo, viver separado do pecado. E aí a gente vai trabalhando com eles. Então, quando eles vêm com algum... Fala, eu pequei, ou não acho que isso é tão errado. Eu acho que isso não é tão errado. Eu falo, talvez se você for para essa linha, você vai perder a presença de Deus. Sabe? E a presença de Deus para essa geração é o que faz sentido ser cristão. Então é algo que eu entendi sobre essa geração, sabe assim, é algo que o Senhor me revelou sobre essa geração, o que faz, porque eles têm uma necessidade de pertencer a algo. Mas esse pertencer a algo para eles é ter essa presença de Deus. Por isso que eles odeiam tanto o evangelho falso. Verdade. Porque se não tiver a presença de Deus, para eles não faz sentido. Por que eu vou ser cristão? Por que eu vou ser santo? Por que eu quero andar com Jesus Cristo? Por que eu tenho que representar Jesus Cristo na terra? Mas quando a presença de Deus está neles, através dessa santidade, tudo faz sentido. Aí é onde que fica fácil de renunciar ao pecado. Porque se não tiver essa presença, é impossível renunciar ao pecado. Você falou e na minha mente veio na hora. Quando você tem a presença de Deus, fica fácil você seguir todas as regras. Fica fácil você renunciar, fica fácil você seguir os princípios. Por quê? Porque nada mais preenche o seu coração nada além do Espírito Santo. Aquilo que antes trazia, né, gratificação, alegria, aquela euforia, aquilo já não importa mais. Não faz nem sentido. Não faz sentido, já não é suficiente. Então, uma vez que eles provam, né, da presença de Deus e têm a sua própria experiência, que é importante falar, igual você falou aqui, que eles têm o seu próprio encontro com Deus, eles não vão querer abandonar aquilo mais. Não. Porque a experiência com Deus é o que transforma a vida de uma pessoa. Alguém pode vir e ditar 5 regras, 20 regras, 70 regras para você. E aquilo não fazer sentido nenhum. Mas quando Deus vem e toca o seu coração ali no profundo da sua alma, aquilo muda a sua vida. Aquilo muda a nossa maneira de ver, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar. E a gente não quer nada mais além do que aquela presença. A gente não quer perder aquilo mais, né? Até ali no Antigo Testamento, assim, qual que era o ápice do Antigo Testamento? Era o sacerdote entrar dentro do Santo dos Santos, onde que estava a presença de Deus. Verdade. E hoje, depois que Jesus Cristo morreu, que o véu se rasgou, nós podemos adorar o Senhor
no Sim. Santo dos Santos, na presença dele. Uhum. E é levar eles a esse lugar. Sim. É levar eles a entender que eles podem Uhum. viver neste lugar. Sim. Não é só frequentar este lugar uma vez por ano, igual os sacerdotes frequentar, mas é viver neste lugar. Então aí é onde que, vivendo neste lugar, na presença do Senhor, sendo essa representação de Cristo, é onde que eles começam a se tornar luz para esse mundo. Verdade. Sabe assim? Eles começam a refletir a glória de Deus. Sim. E é isso que vai mudando quem está em volta deles. Aí a gente vê muito isso, sabe assim, no serviço deles, assim, as pessoas começam a olhar para eles diferente, falam assim, esses aqui são cristãos mesmo de verdade. Sim. Sabe? E é esses frutos que está sendo produzido agora na vida deles. A santidade vai produzindo esses frutos, assim, que começa a brilhar a luz de Cristo sobre as nossas vidas e quem está ao nosso entorno começa a ser incendiado. Sim. Como uma brasa viva mesmo, entendeu? Assim, a gente passa a ser essa brasa viva que vai incendiando quem está ao nosso redor. E aí é uma multiplicação assim natural por causa dessa presença. Porque aonde a presença de Deus chega, o pecado vai sair. Yes. Exato. Né? Sim. Isso é algo que você faz muito isso, baby, assim, aconselhando. Você fica horas e horas aconselhando e é sempre sobre esses assuntos, né? Eu amo. E tem que ter muita paciência, né? Assim, você ouvir de jovens, né? Vários problemas, várias situações que eles passam. Conselho, é igual você falou, às vezes, sim, você às vezes tem que corrigir, mas às vezes você também tem que dar uma palavra de esperança, você tem que encorajar. Sim. Que eu creio que muitos deles querem desistir, assim, toda hora, né? Porque vem a luta, vem a batalha na mente. Isso é engraçado que no começo, sim, essa inconstância. Sim. Hoje em dia, não mais. Uau. Foi algo que nós falava muito com eles sobre essa inconstância. Vocês não podem ser inconstância. Vocês não podem uma hora estar lá em cima ou aqui embaixo. Sim. No começo, sim. Hoje em dia, não. Hoje em dia já... não tem mais isso. A gente vê que eles já estão mais assim É a presença de Deus que muda, não tem como, entendeu? Porque uma vez que eles entraram ali na presença experimentaram, muda tudo. Eles sabem que vai ser a solução para qualquer situação que eles estejam passando, né? Sim. E também, assim, importante, né, desenvolver esse ambiente de confiança, igual você falou, para que eles possam, mesmo na hora da dificuldade, ao invés de correr para trás, de voltar para trás, eles saibam, não, deixa eu parar aqui, eu sei que eu posso recorrer a alguém que vai me ajudar, que vai me aconselhar. E nesse meio, né, assim, de jovem, né, tem tantas coisas a resolver, a pensar no futuro, o que vai ser do futuro. Não só em questão, né, de casamento, né, se eu vou casar ou não. Profissão que eles querem seguir. Profissão, às vezes assim, na família, igual você falou, às vezes eles são o único que tá ali com o coração ardendo por Deus. Sim. E Deus vai usar aquela vida, ele mesmo, para sua casa, para trazer a presença de Deus para dentro da sua casa. E ele, a partir, né, de um jovem, alcança uma mãe, um pai, que seja uma família inteira. E aquilo traz transformação dentro da igreja. Traz. Porque a igreja constituída de famílias cheias da presença de Deus, essa é a igreja, a noiva que Jesus vai buscar. Uma igreja unida, uma igreja que está em comunhão, todos ali desfrutando da presença do Espírito Santo, agindo em autoridade, em poder através do Espírito Santo também. Não, e eu sei que nesse ambiente que vocês criam, né, de confiança, né, de aconselhamento, vocês funcionam como pastores deles, né? E eles recorrem a vocês. E eu sei que chega ali muita coisa, porque jovem, gente, eles estão ali diante um mundo, né, de decisões. Estão descobrindo muitas coisas, então chega... Algumas coisas, assim, meio da idade, vamos supor. Chega muito coisa relacionada a sexo, a pornografia. Vou falar mais do lado dos homens e a Camila fala um pouquinho mais das mulheres, porque geralmente os meninos chegam mais em mim e as meninas chegam mais nela. E sobre isso, fazer esse atendimento pastoral, criar um lugar de confiança bem seguro para eles, que assuntos que os meninos falam comigo, eu não falo com ela. Entendeu? Assim, só quando é algo muito sério mesmo, que aí a gente, eu falo assim, eu posso falar com a minha esposa, ou eu posso falar com o pastor, quando a gente tá orando junto sobre isso. Se não for, só fica comigo. Sim.
aconselhamento que os meninos... Até para eles ficar mais à vontade depois, né? Sim, assim, porque criar esse ambiente seguro é isso. Deus saber que pode vir aqui, daqui não vai sair mais nada, entendeu? E ali aconselhar eles. E nós nem perguntam um pro outro mais. Tipo assim, no começo até que mulher, né? Curiosidade. A gente fica aí, o que ela foi? Falou? Aí ele, não, foi bem. Aí, tipo assim, detalhes, eu quero detalhes. Mas e aí? E aí? Tem alguma coisa que nós pode fazer? No momento, não. Vamos só orar. Aí eu falo pra ela, não, baby, é conversa de homem. Sim. Aí eu já entendo. Ela já entende. Ok. Aí, é a mesma coisa que uma menina. Mas igual com homem, chega muita questão de pornografia, por causa da idade e por ser exposto muito cedo. Aí é sentar e conversar com eles. Detalhe, não só dos nossos, é claro. Tipo assim, porque como nós falou, os fellowship tem muitos visitantes. Então, tipo assim, eles chegam... Em geral, né? Em geral. Sim. Igual, dos nossos mesmo não tem esse problema mais. Exato. Não tem ninguém que tá nisso mais. Graças a Deus, sabe assim, o Espírito Santo trabalha. E às vezes chega algo que perturba muito essa geração, a questão de suicídio também. Sim. As pessoas não imaginam o tanto de jovem que chega até nós com esse sentimento de suicídio. E aí é algo que meio que rondeia essa geração. E como eu já passei por isso, já tive uma depressão muito profunda, foi da onde o Senhor me tirou, da onde o Senhor me resgatou. Então, para mim, fica mais fácil de sentir a dor que eles sentem. E tratar com eles com amor e com a palavra de Deus. E trazer uma palavra de esperança para eles. Fala assim, olha aqui para mim. Eu já fui como você. Eu sei a dor que você está sentindo. E aonde que o Senhor me pôs agora. O Senhor está me usando para ser representante dele aqui para vocês. E não pensa que sua vida acabou. Sabe assim? Hoje talvez você está nesse lugar. Mas amanhã você pode estar no meu lugar. E olhar com esse amor para eles. Sabe assim? E essa questão pastoral é muito isso. Sabe assim? Isso é uma coisa, nossa, muito linda, né? Da sua tragédia, a gente sabe que Deus exala beleza. Sim. Então, às vezes, daquele momento que você passou ali, da sua maior dificuldade, eu também me identifico com isso. Do seu momento de dificuldade, Deus querer usar a sua vida para você ajudar outros. Isso é algo tremendo que Deus faz uma vez que a gente abre o coração para Ele fazer isso. Porque mesmo que eu passei por uma batalha, por uma luta na mente, Deus não quer que eu fique preso naquilo. Ele tem sim o Espírito Santo disponível para trazer cura, para trazer libertação, trazer transformação, e que através da sua vida, daquele trabalhar dele em você, você alcance outros. Porque isso que o Vinícius falou é uma realidade dos dias de hoje. Muita questão da batalha na mente, de questão do suicídio, de jovens que eles estão sendo muito influenciados pelo que eles veem na internet. Então, eles passam a pensar, se eu não tenho dinheiro, então eu não sou ninguém. Se eu não tenho as meninas, se eu não tenho o tipo de beleza, aquele padrão de beleza, eu não tenho aquela certa roupa, aquela bolsa, então eu também, ninguém vai me olhar como igual. Então, isso é importante a gente falar, porque isso é uma realidade para eles hoje. A questão de não se achar digno da sua própria vida. Então, a solução para eles então eu quero acabar com isso aqui agora e pronto. A gente sabe de histórias, hoje tem acontecido com jovens e mais jovens ainda, de 13, 12 anos, a gente sabe história de meninos que cometeram suicídio. E por quê? Porque não tiveram esse encontro. Hoje em dia, cada vez mais, eles estão ficando expostos ao pecado muito cedo. Sabe, isso aqui é uma bênção. Mas isso aqui expõe demais também. Tem hora que tem que desligar, tem né? Tem que tirar e novamente... A pornografia, sabe assim, destrói a imagem que Deus criou, porque Deus nos criou a imagem e semelhança dele. A pornografia vem e destrói essa imagem e semelhança na cabeça. Para os meninos que vê as meninas, o que está sendo postado. Aí as objetivas as meninas, entendeu? Então é algo que tem que ser trabalhado nessa geração muito forte, sabe? Essa questão de trazer essa identidade e a imagem que
eles são imagem e referência de Cristo. Sim. E que e as meninas também são, eles não são objetos. Sim, são o templo do Espírito Santo. São o templo do Espírito Santo. Aí desconstruir essa imagem e essa identidade que foi lançada sobre a cabeça deles e implementar a imagem de Cristo na cabeça deles. Então, esse é algo que é meio que recorrente nessa geração, por essa exposição tão precoce nessa geração, né? Sim. Porque também fala de pornografia, mas na verdade também tem um negócio que chama soft porn. Né? Então, tipo assim, começa aí. Porque que é coisa de Instagram, porque não é totalmente, por exemplo, explícito, mas tem... Mas tá ali. Tá sendo sensualizado. O que tá acontecendo a mais? Então, isso gera a eles a querer algo a mais. Sim. Igual Netflix ou whatever. Pode falar, né? Sim. Tá, pode, tipo assim, as redes sociais, as televisões, tudo. A gente vê... Hoje em dia já tem programa que começa na primeira cena. Verdade. Já mostra ali. Talvez não mostra os órgãos, mas mostra ali algo que tá... Toda a encenação. Todo o ato. Exatamente. Yes. Então, tipo assim, se tá... E aí, isso leva eles ao quê? Eu quero saber o que tem mais. Sim. Porque aquilo ali vai acabar sendo vai acabar não sendo o suficiente. Então, aí é onde vai levando. E é isso que a gente tem explicado muito, não... Para todos os jovens que entram perto, que chega perto de nós, para nós conversar, é que o pecado, ele não é feio. Sim. O pecado, ele agrada os olhos. Sim. Ele agrada a carne. Sim. E ele não vai vir como um chifrudo. O capetão com garfo na mão. I'm gonna kill you, né? Eu vou te matar. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai ser sutil. O que eu sempre falo, e eu falo isso, tipo assim, toda hora, o diabo, ele não precisa de uma porta aberta. Ele só precisa de um rachado na porta. É engraçado que eu falo isso também para minhas filhas. Um rachadinho. Porque se ele precisa de um rachadinho, ele entra ali e ele destrói. Porque vai sendo com coisas sutis. Entendeu? E isso volta aonde muitos aconselhamentos também na mente. Ele sutilmente vai entrando na nossa mente dizendo que você não dá conta, você não é suficiente, você não é bonita, você não é isso, você não é aquilo. E aí, o que vai acontecendo? Vai trazendo uma ansiedade tão grande sobre eles. Uma ansiedade, vai gerando uns sentimentos tão assim ruins que eles acham que eles não é capaz do amor de Jesus. Uau. E aí volta aquela questão, quando Deus falou para nós: olhe para eles como eu olho para vocês. Amém. Como eu olho para eles, como eu os vejo. Então, é essa importância, assim, de você realmente mostrar quem eles são para Jesus. E como Jesus os vê eles. Então, assim, os aconselhamentos, na verdade, são esses. É tipo assim, você é capaz. Sim. Já quero falar inglês. Sim. Você é capaz. Você é worthy. Como que fala? Digno. O suficiente. Então, não deixe que o mundo fala que você não é. Então, assim, se Deus te deu o dom de louvar, não canta, louva, adora. Sim. Se Deus te deu um dom de pregar, não dá uma palestra ou um coaching experience. Você realmente prega a palavra em espírito e em verdade. Sim. Então, tipo assim, porque Ele nos chamou para ser verdadeiros adoradores em espírito e verdade. Então, se Ele te deu um dom, não usa só por usar. Se Ele te deu o dom de dançar, um exemplo. Sim. Usa esse dom de dançar em ousadia. Louva o Senhor com seu corpo. Sim. Não escuta músicas mundanas. Sim. Porque de uma fonte da mesma fonte não sai água de sal e água doce. Sim. É uma ou outra. Não tem como você misturar. Sim. Então, se você é um ministro do Senhor, that's it. Não tem, é sim, sim, não, não. O Senhor não tem meio termo. Sim. Então, música mundana, pornografia, isso aí, tipo assim, você já tem que pegar isso e lançar fora. Yes. Então, entendeu? Isso é coisa que ouvir você falando, hoje em dia é raridade. Porque a gente não escuta isso mais, especialmente de líder de jovens. Porque eles não querem que o jovem enfrente um confronto, porque eles têm medo da questão da saúde mental deles, da ansiedade, da depressão. Então, eles preferem se calar nesse aspecto para poder não machucar, atingir. Só que com Deus é diferente. Sim. Ele quer que isso
tudo seja botado para fora, que isso tudo seja manifesto, para quê? Para ele trazer a cura. Exatamente. A palavra de Deus diz que aquele que faz a ferida é aquele que sara a ferida. Então a gente precisa trazer de novo esse discurso, essas palavras para os jovens, para quê? Com o intuito de que eles sejam curados, que eles sejam transformados, de que eles sejam cheios do Espírito Santo e haja igual você falou, com ousadia no Espírito Santo, sabendo que tudo aquilo que eles têm, realmente eles têm e eles são em Deus. Que mesmo que eles escutem aí fora a questão, se você não tem dinheiro, se você não tem esse carro, se você não tem esse corpo, se você não tem essa casa, isso são as vozes seculares. Elas que têm que estar abaixo, elas são as muitas vozes, elas que têm que ser silenciadas. E essas vozes é que têm causado, né? A ansiedade, a preocupação, o desejo de morte, de suicídio é no meio deles. E o que a gente tem que trazer à tona? As vozes de cura. A palavra do Senhor diz, né? Trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, uma vez que eles silenciam essas vozes e eles começam a ouvir de novo o que Deus pensa a respeito deles, e é importante falar aquilo que você tem falado aqui, com amor, porém com confronto e correção, pro bem, isso sim é o que vai sustentar eles, é o que vai fazer a diferença. E isso é muito gratificante, que igual a gente tá batendo nesses assuntos, da gente ver eles chegarem com esses problemas, sentar com eles, caminharem com eles, ajudar eles e ver eles saírem do problema. Amém. Sabe assim? De ver o resultado. Não uma coisa, antes de você concluir seu pensamento, não oferecer algo que hoje o mundo tem oferecido, o resultado instantâneo. Não. Você vai passar por esse processo. E é algo que nós falamos, vai doer, você vai ter que se expor, principalmente diante de Deus. Sabe assim, se expõe diante de Deus que vai sarar isso. Sabe assim, e é uma caminhada, é uma jornada. Alguns são mais rápidos, outros demoram mais. E aí é bem individual. Do quanto mais você se entregar, mais rápido vai ser sua cura. É verdade. Assim. Quanto mais rápido você colocar essa carne podre aí diante de Deus, mais rápido ele vai ser a cura. E é o mais gratificante. É ver isso. Você vê assim, a pessoa chegar toda quebrada. Você vê até o semblante da pessoa é meio caído. Aí vai passando, com o tempo vai passando, você vê assim que tá avivada, tá sorrindo, tá alegre. Isso é muito gratificante. Isso é o que dá alegria no nosso coração. É isso que dá esperança também no nosso coração. E aí a gente olha assim para Deus e fala, Pai, o Senhor é maravilhoso, assim, o Senhor ainda transforma, Tu é o mesmo ainda, sabe? Isso é muito lindo. Eu também, eu me alegro o meu coração, mais do que quando às vezes eu olho assim na igreja e eu vejo alguém que já tem muitos anos na igreja, alguém mais velho, mas quando eu vejo um jovem tá ali, nossa, o olho fechado, ele tá ali adorando intensamente, ou prostrado, parece que é diferente, mexe com o seu coração diferente. Porque às vezes eu pessoalmente... porque às vezes a gente já espera do mais velho fazer isso. Espera que ele já saiba. Mas com a minha própria experiência, eu olho ali pra ele e penso, nossa, ele descobriu jovem, ele vai aproveitar mais com Deus. Sim. Exatamente. Ele vai ter mais tempo com Deus do que se ele tivesse esperado passar uma vida inteira tentando ali com a força do braço, tentando fazer o que foi repetido pelos pais e não ter conseguido. Mas aquele que encontrou, né, jovem ali, tão cedo, nossa, ele vai ter uma vida de maior plenitude, né? Ele vai desfrutar mais do que o Espírito Santo tem para oferecer. Tremendo. E é maravilhoso isso. E é esse tempo que nós estamos vivendo agora, assim, como igreja, sabe? Esses, vamos supor, o último celebrar, que glória. E vocês também têm esses encontros, né, do Celebrar, que são como uma noite de adoração, que vocês trazem várias pessoas, mas não convidados para cantar. Vocês trazem convidados para vir adorar a Deus, gastar um tempo de oração. Sim, é um projeto que saiu do coração de Deus. Eu posso falar isso verdadeiramente. Nós sentou com o pastor e apresentou o projeto para ele. E esse celebrar a gente faz juntamente com os adolescentes, que é com o Dwight e com a Clarice, que está na liderança. Não é só nós, na verdade, o louvor tá junto, a mídia tá junto, tá toda a igreja junto, sabe assim? É muito bom. É um evento da igreja que toda a igreja se envolveu e por isso que tá dando muito certo, sabe assim? Porque todo mundo se uniram num propósito só. E
E é uma noite de adoração e chamar a presença de Deus para estar no meio da juventude, dos jovens e dos adolescentes. Então, esse é o intuito do Celebrar, sabe assim, pra essa geração ver que é bom estar na presença de Deus e para eles verem que tem mais jovens que procuram a presença de Deus como eles. E nós usa pessoas da casa. Essa é uma coisa, assim, não vem pessoas de fora, porque nós queremos que os nossos também cresçam, que os nossos também se amadureçam na presença de Deus. Então, não tem nada melhor do que passar a responsabilidade para eles. O momento agora é eles descobrir que orar é bom. Sim. Que louvar a Deus é bom. Deus é bom. Que o orar é que vai fazer toda a diferença, né? Ali, no momento que eles não tiver vocês para aconselhar, eles estiverem se encontrarem sozinhos, eles vão saber, peraí, eu não tô sozinho. É só eu orar que o Espírito Santo tá aqui me escutando. E nesse Celebrar em específico, esse último agora, a gente viu jovens, os nossos jovens orando para outros jovens. Uau. Sim. Tipo assim, para que outros jovens fossem cheios do Espírito Santo. Sim. Então, tipo assim, discípulos criando discípulos. Sim. Então, é lindo de ver. O que Deus tem feito na vida deles. E a gente fala assim, na nossa igreja em específico, né? Porque é o que nós estamos vivendo. Sim. Então, é muito lindo ver o crescer deles, o amadurecimento espiritualmente deles. Então, é muito lindo. Mas a gente vê também, não só aqui, porque o que está sendo plantado aqui, eles estão sendo influenciadores. Sim. Eles estão trazendo pessoas, porque tem jovens olhando para eles e falando, nossa, eu quero isso, eu quero ver. O que ele tem? O que ele tem? O que ele tá vivendo? Eu quero isso. E isso é maravilhoso, que talvez vem jovens de outro lugar, de outra igreja, e vê isso e leva isso para eles, sabe? Um avivamento. Leva o avivamento para onde eles estão. Sim. Não é que eles têm que ficar com a gente e é algo exclusivo nosso. Exato. Não é algo exclusivo nosso, o reino é de Deus, é pro reino. Sim. É estabelecer, né, o reino de Deus, a cultura do céu aqui na terra, né? Para essa geração, literalmente. E é lindo, igual nisso que tá falando, muitos dos jovens que participam do louvor começaram lá no fellowship. Sim. Sabe assim, alguns deles começaram ali a cantar um louvor ali no fellowship, e dali a gente vai incentivando, ei, você tem dom. Vamos trabalhar mais, e até chegar ao ponto dele estar participando do evento da igreja, sabe assim, de se envolver. E algo que a gente vê assim, que eles vão, que veio um amadurecimento neles, é que quase todos já estão envolvidos em algum ministério. Sim. Quase todos. Não tem praticamente quase nenhum que não está fazendo alguma coisa na igreja. Então, isso também é gratificante, eles entenderem que é necessário fazer algo pro reino de Deus. E nunca foi algo forçado. Não. É algo que realmente cresceu do coração deles. Tipo, eu quero fazer a obra. Então... E isso é que é estar ativado, um membro ativado no corpo de Cristo. Exato. E assim, eu acho que se esse é o alvo, é ali onde a glória de Deus vai se manifestar. Porque ele tá vendo, nossa, o interesse ali daqueles jovens é estarem ativados na minha presença. É porque, vamos supor, se chega algum novo, algum jovem novo, ele vê que todos fazem aquilo. Automaticamente ele já vai se interessar para fazer. Sabe, e vai ver que é real. Que é verdadeiro, que é real. Que é genuíno, ele também vai querer buscar aquilo. Sim. Não, ele não vai querer, não é uma competição, né? Não. É o que você falou no começo, a questão do criar raiz e quando uma planta, né, cria raízes, ela se intercala uma com a outra e ali é a comunhão. Eu achei isso muito interessante. A gente falou antes, né, antes de começar. Quando temos as sementes para virar árvores, mas o que nós vemos no olho nu é a árvore, mas o que nós não vemos são as raízes que vão se aprofundando na terra e elas vão se fortificando. E nesse fortificar, as árvores elas se intercalam uma com a outra, as raízes intercalam uma com a outra, causando isso uma união muito forte entre umas e as outras, né? E no caso que nós estamos falando de pessoas, com Deus. Então, o vento pode soprar, pode ser abalada, mas as raízes vão estar ali firmes e fortes. Então, é igual a Bíblia diz em Eclesiastes 4, eu acredito que é 4, diz que um cordão de 3 dobras não se quebrará facilmente. Então,
Isso é muito importante. E a união dos jovens, a comunhão deles, porque tá ali um ajudando o outro. Porque às vezes eles estão passando pelas mesmas coisas, eles estão vivendo coisas similares. E aí, se ele olha para um lado e vê que tá todo mundo fazendo diferente, ele fala: a tendência eu vou fazer o que tá todo mundo fazendo. Mas se ele tá no meio de um grupo, onde ele tá vendo jovens que estão ali, não, estão lutando também, estão ajudando um ao outro, estão falando um pro outro, não, vale a pena viver em santidade, vale a pena renunciar, vale a pena... Um incentiva o outro. Incentivando ao outro. Então, eles começam a incentivar, a influenciar um ao outro. E eles começam a deixar de olhar para o que eles veem na internet, para que eles veem, né, pessoas assim, que eu já até mencionei aqui, pessoas, eles estão seguindo, tem muitos jovens seguindo pessoas, copiando atitudes, repetindo de coisas de gente que você não conhece. Você só conhece o que ele tá colocando ali. Então, assim, eu tenho até um exemplo, uma vez, há muito tempo atrás, a minha irmã, ela trabalhava viajando muito e ela comentou que, nossa, todo mundo só vê a parte fácil, né, dos lugares bonitos que eu vou, mas ninguém vê o tanto que eu tô trabalhando. Eu falei assim, mas isso é a realidade da internet. Todo mundo tá vendo só a foto de paisagem. É o que você coloca para eles ver. É até onde você deixa eles ver. E assim tem sido os influenciadores de hoje, né? Eles colocam, deixam a gente ver somente o que eles querem. E é importante a gente estar atento para também chegar e falar, esse aqui, se fosse eu, não seguia, não escutava nada. Isso não é realidade. Isso não é realidade, sabe assim? Porque tem o discernimento de espírito. Verdade. E isso é um dom que Deus dá pra gente, principalmente quando a gente tá na liderança, é algo assim que parece que aflora mais. A gente começa a discernir os espíritos mais fácil, entender algumas coisas. Então a gente fala, se a gente vê que a pessoa tá seguindo muito alguns influenciadores que não tem nada a ver, já chega e já fala, isso aqui não segue por causa disso. Alguns já são, vamos supor, melhorzinhos. Eu falo assim, você também tem que ser adulto e saber o que você vai seguir e o que não vai também. Eu não sou babá de jovem também acima de 18 anos, entendeu? Então eles têm que fazer as escolhas próprias deles. Às vezes eles vão errar. E quando eles erram, a gente tá ali pra levantar. Ajudar. Mas não ficar fazendo decisão por eles. Fazer decisão por eles. Isso então, é importante. E às vezes... E é super importante escutar a voz de Deus nesses momentos, porque às vezes a gente vê que tá indo no caminho errado, mas o Senhor fala, deixa passar. E só que às vezes dói no coração, porque a gente sente a dor. Não quero deixar ele passar isso. Deixa eu ir lá curar essa ferida, deixa eu lá, que eu tô vendo o caminho que vocês estão seguindo, vai dar errado, não vai por aí. Mas o Senhor, deixa que o Espírito Santo que vai curar, o Espírito Santo que vai trazer essa experiência e vai ser bom lá na frente. O resultado vai ser lá na frente. E essa questão que você estava falando de criar raízes, você vê tanto que é super importante a gente estar atento e escutar a voz de Deus. Algo que lá no começo que o Senhor falou para nós foi fazer uma viagem, sabe? E nessa viagem foi aonde que realmente mudou essa comunhão, essa união entre os jovens, entre eles. E o Senhor revelou muita coisa para nós. Porque foi bem após a pandemia, quando você falou que estava todo mundo disperso. Sim. Aí a primeira, uma das estratégias que Deus deu, então, foi vocês fazerem essa viagem, né? Foi quanto tempo depois? Uns 6 meses depois ou mais? 6, 8 meses por aí. Eu lembro que aí começamos o fellowship, começamos o culto, e Deus nos deu esse direcionamento de fazer essa viagem. Que foi super importante, que nós passamos ali 3 dias, literalmente juntos. Tanto eles como nós. E eles criaram esse laço, sabe, de amizade entre eles. Que foi aí onde que começou a criar uma amizade verdadeira entre eles. Começou a criar um grupo de jovens mesmo. Meio que foi a fundação. Meio que ali que foi a fundação mesmo, assim, porque eles tinham prazer de estar juntos depois daquilo. Sabe assim, depois daquilo eles não se encontravam só na igreja, só nos eventos da igreja. Eles já começaram a ligar um pro outro e sair, ei, vamos comer em tal lugar. E a gente via foto deles, eles... Sem a liderança junto. Mas porque, se uniram. Que antes, se a liderança não agrupasse, eles não faziam nada juntos. Depois dessa viagem, eles já começaram a fazer coisas juntos com ele. E para nós foi muito importante que
a gente conheceu o coração deles. Então aquilo deu muito amor para nós, sabe assim, de saber que cada um é diferente, sabe assim, de saber como que foi tão específico assim que de olhar para eles a gente já sabe se está bem ou não. Uau. Hoje em dia, porque a gente passou esse tempo junto e é algo que a liderança precisa passar tempo com as ovelhas. Sim. Sabe assim, o pastor tem que conhecer as ovelhas. Sim. Tem que saber o cheiro deles. Tem que saber o cheiro, saber se está bem ou não. Então, só que é isso aí, a gente tem que tá disposto e não ficar aprendendo só a nossa vontade. Sim. Sabe assim, dar tempo para eles, se doar, na verdade. Isso é se doar, entendeu? Sim. Foi muito importante essa viagem, que depois disso mudou muitas coisas. Sabe assim, principalmente essa união, esse laço que foi criado entre eles e conosco também. Porque a partir dali também, eles passaram a olhar para nós diferentes. Eles passaram a olhar para nós, sabe assim, ei, eu posso confiar neles. Sabe assim, eles começaram... É como se fosse assim, eles passaram a ver mais Jesus Cristo em vocês. Em nós também. Sim. E aí foi desenvolvendo mais, foi desenvolvendo cada vez mais, né? Que é tudo novo para todo mundo, né? Então, até para vocês também, né? Para nós também. Então, assim, muitas coisas eram novas. Apesar de nós já ter caminhado com a liderança anterior, que era o Fred cabia por muito tempo, e tá caminhando bem perto com eles, mas assim, foi um tempo ótimo, aprendemos muito, foi maravilhoso. Mas mesmo assim, algumas coisas eram muito novas para nós. Sim. Sabe assim? E por nós não ter filhos nossos ainda... Esse também é um desafio, né? Meio que foi criado aí, nessa viagem foi criado esse sentimento de pai e mãe, de olhar para eles assim, com esse amor de Cristo que a gente falou lá no começo, sabe? Foi aí que mudou a nossa cabeça. E nós tendo esse amor de pai e mãe, igual Cristo tem pela igreja, a gente começou a trabalhar melhor, a ser uma liderança melhor para eles também. Então isso foi muito importante. Mas isso só foi possível porque a gente obedeceu a voz de Deus. Vocês, como se diz, né? Aceitou a missão. E porque aceitou a missão, Deus, né? Deu o resultado. Todas as armas para vocês usarem. Amém. E igual você falou que teve sim um resultado. Sim. Porque vocês plantaram, né? Então, continuam plantando, né? Tem a esperança, tem essas palavras de vida para eles, que eu acho assim, muito importante eles escutarem isso. Eles já escutam coisas negativas demais aí fora. Sim. E eles precisam, jovens precisam estar conectados, né, com pessoas que acreditem neles. Sim. Que fala, não, olha, eu sei que isso é difícil para você, que entenda o que eles estão passando, né? Aí eu sei que aí vocês têm muitas experiências também pessoais, né? Para poder usar com a vida deles, aconselhando, né? Direcionando. E eu creio que eles criam esse nível de intimidade. Sim. Porque eles falam, nossa, eu tô passando por isso, mas eu sei que eles também já viveram isso. Apesar de, né, vocês não terem... novinho. Não, é isso que eu ia falar, apesar de não ter filhos, serem novos, bem novos ainda. Sim. Eu creio que pra Deus isso também não faz diferença. Porque ele escolhe quem ele quer, né, pra ele usar. E ele capacita, e ele renova, dá força, dá sabedoria, né? Sim. Então, assim, eu creio que a cada dia mais isso vai ser desenvolvido na vida de vocês. E eu creio que isso também é o que vocês têm buscado. É o alvo. Yes. Porque não é só um fazer aqui agora. É fazer por um resultado. Sim. É fazer por um alvo, um objetivo, né? Tem algo que vocês querem ver, né? Tem. Sim, e o que nós queremos ver sempre, assim, algo que nós falamos nas nossas orações sempre é esvaziar o inferno e encher o céu. Amém. Assim, é verdade. Esse é o nosso anseio, essa é a nossa missão. Literalmente, tirar essa juventude que tá querendo entrar por uma porta alargada e escolher a porta estreita que leva a vida eterna na presença de Deus. E demonstrar a eles isso. Demonstrar a eles esse caminho. Sabe? Falar assim, aí, vamos andar por aqui, porque aqui o resultado é melhor. Yes. Então vem pra cá, siga. Assim, e viver realmente, ser corajoso, igual o Paulo fala assim, seja meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Amém. E muitas vezes algumas lideranças têm medo de falar isso. Yeah. E a gente não pode ter medo de falar isso. Se a gente tá vivendo em santidade, fala, ei, olha
olha para mim e vem também. Venha viver o que eu estou vivendo em Deus. E aí, com isso, eles vão olhando e vão querendo viver o que nós estamos vivendo. Sabe assim, eles vão querer orar, eles vão querer ter fome pela palavra de Deus. Nós começamos a ter estudo bíblico também, antes dos fellowship. Sim. Já não é só o fellowship mais, já tem um estudo bíblico. Yes. E eles querem mais. E eles querem mais. Eles não querem só no dia do fellowship, eles querem mais. É aquela fome e aquela sede, né? E é bom ver que no meio, né, disso tudo que a gente vive hoje, tem sim o remanescente. Tem sim aquele povo que ainda está interessado. Sempre ainda tem uns 7 mil que não se dobraram a Baal. Amém. E importante ainda que sejam, né, jovens, para poder mostrar para outros jovens que, igual você falou, existe um outro caminho. Sim. Tem sim um caminho que é mais fácil, que você pode fazer o que você quiser, que você pode não precisa renunciar a nada, que você não precisa sacrificar nada. Mas existe sim um outro caminho. Que ele pode, até no começo, pode parecer mais difícil. Mas ele é o caminho que vai conduzir a vida eterna. Esse é o caminho que Jesus Cristo nos ensinou, né? Sim. É algo que a gente fala. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que passar pela cruz de Cristo. Yes. Não adianta. Não tem como você correr da cruz de Cristo. Não. E não ter vergonha desse evangelho. Entendeu? É o que Paulo fala assim, nós pregamos o Cristo crucificado. Sim. Sabe? E é isso que a gente passa para ele. A gente não pode ter vergonha do evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou 3 dias depois. A gente não tem que ter vergonha desse evangelho e querer pregar outro evangelho. E muita gente não quer pregar esse evangelho por esses exemplos que você está dando de encher, de ter um inchaço. E nós, não é que a gente vai pela contramão, a gente vai pela que a palavra fala. Sim, exato. Só porque ir pela que a palavra fala, demora tempo. É um evangelho de renúncia. De renúncia. Ainda. É um evangelho de sacrifício, né? De você escolher que, nossa, isso igual você falou, o pecado, ele pode parecer agradável, mas ele vai trazer, me conduzir a um caminho de morte. Então tem que ter isso da palavra continuar sendo ensinada da maneira que ela é. Sim. Que é um evangelho ainda né? Um evangelho de renúncia, de sacrifício, porém é um evangelho onde a gente vai ver a glória de Deus sendo manifesta. Yes. Os frutos vindo, igual você falou, a semente sendo plantada, as árvores sendo frutíferas e por aí vai. Mais dando frutos. É o que Jesus ensina ali, né, em Mateus, no Sermão do Monte, sabe assim? Que a gente vai conhecer as árvores pelos frutos. Sim. E é isso que a gente tá vendo. A gente tá vendo essas sementinhas que foram plantadas ali há 3 anos atrás começar a dar frutos. Cura trazendo cura, né? Libertação trazendo libertação. Sim. E isso que é o importante. Não importa o quão pequeno que começou, né? Que o alvo não seja somente, né? Nossa, eu vou encher uma igreja de jovens. Também esse pode ser o alvo, mas que todos esses jovens sejam curados, transformados, que eles sim venham como eles estão, mas que eles não permaneçam igual. Sim. Que eles busquem mudança de vida, que eles busquem, né, ser trabalhados no caráter, ser trabalhado quebrando, né, toda idolatria, toda tradição, todo ensino errado que foi ensinado para eles, que vale sim a pena. Nossa, eu aprendi dessa maneira, mas então eu quero aprender, é errado, então eu vou aprender tudo de novo. Paulo também foi assim, né? Sim. Considerou tudo que ele tinha aprendido como nada para ele poder aprender de novo de Deus. Então, assim, muito desses jovens hoje vem assim. Sim. Só que a gente vê neles o potencial, igual você falou, de um futuro pregador, de um pastor, né? De um libertador de uma geração, mas ele tem que estar curado. Sim. Ele não pode, né, tá vivendo o que o mundo vive, recebendo a resposta do mundo, sendo que eles são a resposta, né? Nós somos a resposta, nós trazemos. Isso é interessante, porque essa geração, eles sabem identificar o que é mentiroso. Sim. Porque eles são muito expostos à mentira. Verdade. Sabe, nas redes sociais. Então, o que eles buscam é esse evangelho verdadeiro. E esse evangelho verdadeiro que traz essa transformação que eles estão buscando. E quando eles encontram esse evangelho verdadeiro que a gente prega e eles vão na palavra e vê,
uau, é isso mesmo que a palavra de Deus está falando? Eles querem viver aquilo, sabe? Eles não querem fugir do evangelho verdadeiro. Eles querem fugir do evangelho falso. Eles estão cansados do falso, porque eles são expostos ao falso tanto, mas tanto durante a vida do dia a dia deles, nas redes sociais e tudo que está em torno deles, que enquanto eles encontram algo que é verdadeiro, que é Jesus Cristo, eles não querem sair desse lugar. Não, verdade. E aí é onde que entra a nossa parte como igreja de ser essa igreja verdadeira. Amém. Sabe? É isso que vai fazer diferença nessa geração. De ser a igreja verdadeira. De não se envergonhar do evangelho. Amém. Literalmente. O que Jesus fala que nos últimos dias, será que quando ele voltar assim, ainda acharia fé na terra? O povo tá perdendo a fé de falar da palavra de Deus como ela é. De evitando de falar algumas palavras para massagear o ego. E Jesus Cristo vai virar para essas pessoas no final, no dia do juízo, falar: nunca conheci vocês. Sabe, essa palavra ali em Mateus 7, assim, estremece o meu coração. Sabe, assim, e a gente tem que ter temor no coração de chegar diante do Senhor e o Senhor virar pra gente e falar: eu nunca conheci vocês, afasta-se de mim. Mas se a gente pregar a verdade e falar o que tá na palavra de Deus, isso não vai acontecer. A frase vai ser outra, né? Muito bom, servo fiel. Entra pro reino do meu gozo. Então, assim, é não ter vergonha do evangelho nesses últimos dias, falar o evangelho como ele é, porque é isso que essa geração procura. Um evangelho verdadeiro. E viver o verdadeiro evangelho. Sim, aí requer de nós viver o verdadeiro evangelho, na santidade. Sabe assim, os assuntos se intercalam. Sabe assim, os assuntos não são soltos. E hoje em dia as pessoas estão querendo separar os assuntos tudo. Ah, não, mas isso aqui não tem nada a ver. Sabe assim, como se os assuntos fossem separados. Isso não é para a igreja falar. Isso não é para a igreja falar. Santidade não. Santidade não é necessário. A cruz, não precisa mais de cruz. Sabe Jesus assim, já carregou. Jesus já carregou. Como se assim, agora os assuntos não se intercalam um mais o outro. Sabe assim, principalmente santidade. Ninguém requer santidade mais para entrar no céu. Como assim? Não é nós que decide isso. Já foi decidido. Já foi decidido. Já foi decidido. Nós não tem como mudar. Sem santidade é impossível ver a Deus. É o que fala em Hebreus. E muitos estão querendo entrar por esse caminho. E andar na contramão, às vezes, é isso que a gente tem que ser muito assim... ter certeza do que Deus está mandando a gente fazer e obedecer. Porque andar na contramão do que todo mundo está fazendo, às vezes a gente para e fala: será mesmo que eu tô certo e todo mundo tá errado? Não, e quem já não pensou isso, né? Nossa, será que não é eu que tô errado? Aí é dobrar o joelho e escutar a voz do Espírito Santo. Não, é aqui mesmo, continua. E só mover quando a nuvem mover. Mas é gratificante de ficar nessa fidelidade com o Senhor, porque a gente demora um pouquinho, mas a gente começa a ver um fruto, mas um fruto que é de verdade. E esse fruto que é de verdade produz frutos de verdade. Porque não pode uma árvore má produzir frutos bons. E essa é a importância da liderança, igual vocês, como esses guias, esses líderes dos jovens, ter essa mentalidade. Porque vocês sabem que começa com vocês primeiro. Vocês primeiro têm que estar vivendo em santidade, têm que estar seguindo os princípios bíblicos, têm que estar vivendo a palavra como ela é, para que aí sim vocês possam, né, transferir isso. Porque de que adiantaria, né? Se vocês estivessem ali vivendo uma vida de qualquer maneira, como que vocês vão guiar, ensinar? Exatamente. Eles vão olhar para vocês e vão querer repetir? Não vão. Não. Então, assim, essa é a importância de não mudar o discurso bíblico só porque aquilo vai ganhar, vai agradar mais pessoas. Mas isso é muito fácil para nós, porque é aquilo que o Paulo fala: aquilo que eu aprendi também passa. É o que nós aprendemos da nossa liderança. Então, para nós já... essa parte é natural, porque é o que nós vê. Quando a gente olha para a nossa liderança, da liderança da nossa igreja, em especial, que estamos falando, é isso que a gente enxerga. Então, a gente só está replicando aquilo que a gente está recebendo. Todos em conjunto, tá todo mundo buscando a mesma coisa. E procurando passar e ensinar a mesma coisa, né? Sim, falar na mesma palavra. Sabe, nossa, assim, a mesma visão. O mesmo que
um jovem, né, não esteja dessa igreja, mas aqueles que vão ver, né, esse podcast futuramente, que eles saibam que aquilo que a Bíblia disse no passado, ela funciona hoje perfeitamente. Perfeitamente. É só seguir o caminho da santidade que tudo ali vai ser aberto. Exato. Porque vai despertar em você aquela fome, aquela sede, igual você tem falado, do que é real. É real. Do que é verdadeiro. Porque eles estão cansados, de que adianta, né? Vir numa igreja ou vir num lugar que tá repetindo o que o mundo tá fazendo. Para eles não tem diferença. Se eles vieram para a igreja é porque eles estão buscando algo diferente. Sim. E você entrar e continuar da maneira que você tá, também não é o que eles querem. Não. Eles entram porque eles querem uma mudança. Eles querem uma mudança de vida. Eles querem uma mudança de pensamento, né? Mudança, conseguir ter ações diferentes. E isso nós sabemos que é só através do trabalhar do Espírito Santo na vida deles. Sim, é o Espírito Santo que convence, né? É o Espírito Santo que convence o ser humano do pecado. Assim, e a nossa tarefa aqui é expor eles ao Espírito Santo. Expor eles à presença de Deus. Novamente, a gente falou lá no começo. O que muda essa geração é o encontro pessoal verdadeiro com Jesus Cristo. Não viver da minha experiência que eu tive com Jesus Cristo. Sabe assim? Mas tem a sua própria. Tem a sua própria. Suba o monte. Busque, né? Suba o monte. Não deixa só Moisés ir subir o monte, não. Vai, sobe o monte igual Josué foi. Sabe assim? Sobe o monte, tem esse encontro com Deus, que é isso que muda. E é isso que eles querem. Porque eles já... Principalmente aqui na América, quem vem pra cá, assim, todos já viram falar do evangelho. Sim. Sabe assim, não é uma novidade para eles. Mas ter esse encontro é o que faz a diferença. É ter esse encontro que faz eles querer a santidade de Deus. Então, a nossa tarefa acaba que sendo assim, de fazer todo esse discipulado, esse trabalhar, de aconselhar e tudo, é afunilar a vida deles para eles querer ter esse encontro. Aí, quando tem um coração que tá orando pro Senhor, assim, querendo esse encontro, o Senhor vem. Vem até no fellowship. E vem que nós já viu acontecer lá na sala de casa, o Senhor vir e batizar. Não precisa estar numa igreja, não precisa de estar na igreja, é onde ali, literalmente, na sala de casa, o Senhor vir visitar jovens ali, batizar com o Espírito Santo, dar libertação, curar de depressão, curar de suicídio, entendeu? Assim, o Senhor vinha ali e vinha com a palavra direcionadora e o Espírito Santo encher eles, sabe assim? Isso é o nosso alvo, esse. Mostrar que Jesus veio trazer não a religião, mas o relacionamento. O relacionamento. E nós acreditamos nesses jovens, nessa geração. Então, isso é algo muito importante para líderes. É acreditar que sim, tem jovens que estão sedentos à palavra de Deus, mesmo que eles chegam até você, né? Duro, né? Revoltado. Sim, sujo, de pecado e whatever. O que for que seja. Mesmo que eles chegam assim, tenha a esperança em Cristo que eles vão mudar. Amém. Que eles vão ser luz para esse mundo. Porque nós temos visto com nossos próprios olhos que essa geração ela não está perdida. E sim, essa geração ela é a luz desse mundo. E através dessa geração é onde eles vão trazer muitos e muitos e muitos e muitos. Eu creio também, assim, literalmente, eu vejo o agir do Espírito Santo nessa geração. Ela não é uma geração perdida. Amém. Sabe assim, nós confiamos plenamente que o Espírito Santo tem algo de especial para essa geração. Porque o avivamento, se a gente for olhar na Bíblia, é sempre sobre um remanescente. Nunca é sobre a multidão. Nunca foi todo mundo. Nunca foi todo mundo. Sempre foi por aqueles especiais ali que queriam a presença de Deus mesmo. Então essa geração vai vir com esse avivamento que a gente precisa dos últimos tempos. Para a gente ter o orgulho e o prazer de falar, ora, vem Senhor Jesus. Amém. Sabe assim, que essa geração não tenha medo da volta de Cristo. Porque a gente vê uma geração que tem medo da volta de Cristo porque eles sabem para onde eles vão. Na verdade, eles sabem que estão vivendo errado. Na verdade, eles sabem que estão no pecado. Mas tem que ter uma geração que vai ter o prazer de conhecer o noivo, de querer viver com o Senhor e não ter medo da volta de Cristo. Sim. E essa geração é só aqueles que estão andando em santidade e na presença de Deus.
Sim, nossa. E que os jovens, né, que verem esse podcast recebam essas palavras, né? Que a liderança que vê também seja encorajada. Fique firme na palavra, né? Continue pregando o evangelho verdadeiro. Não se deixe engodar pelo engano de que jovem não quer ouvir a palavra verdadeira. Eles querem sim, porque eles estão buscando, né, preencher algo dentro deles e que eles só vão encontrar no Espírito Santo, e através do evangelho genuíno. Não, e eu agradeço, né, a presença de vocês aqui hoje comigo. Foi muito bom a gente estar falando, né, da juventude, de jovens, do que Deus tem feito, da experiência de vocês, que a gente tem outras oportunidades. Vamos ter sim, com certeza. Vamos sim, com certeza. Amém. Então, até o próximo podcast.